Boa noite, Rayane, Maria, Odaí, né? Odaí, como também a Cristina Diniz. Boa noite, Rayane, né? Maria. Lima Luana entrou. Sei que é Suzana, né? No final, boa noite também. Yarli. Boa noite, Yarli. Débora entrou. Treinador Antônio, não sei se é Gregory. É Gregory. Vamos dar mais um tempinho para que os nossos amigos adentrem, né? A Edna entrou. Boa noite, Débora. Nós estamos, diferentemente do ano passado, né? Esse mês que terminou ontem, né? Boa noite, Edna, né? Da paz e bênção também. No ano passado nós não pudemos fazer essa terapia de ir para a praia, né? Viver Pilates também entrou. E esse ano, graças a Deus, né? Boa noite, Viver Pilates. Nós pudemos ir para a praia e não tem terapia melhor, né? Não tem terapia melhor. Você chegar na praia, porque realmente é incrível. Micaele Frota, né? Entrou. Vitória, né? Entrou. Isso é muito bom, né? A gente participar, nós estarmos juntos, né? Todos os domingos, para que nós possamos aprender um pouco do Evangelho. Não tem ninguém que saiba muita coisa assim do Evangelho, não. Sérgio Angelini, porque Jesus Cristo deixou o seu Evangelho para ele ser compreendido à medida que a gente for evoluindo, que a gente for crescendo. Só se compreende o Evangelho através do amor. Se tiver egoísmo, não dá. Não dá. Então, por isso é que ele deixou em cada parábola, em cada ensinamento, um cunho moral. E nós não podemos tirar nunca o Evangelho do prumo do amor. O amor é tudo. O amor é o Evangelho. Ivani Magalhães, e o Sérgio Angelini Rodrigues. Pois bom, 19h05, vamos começar o nosso Evangelho de hoje, Tentação no Deserto. Olha, a nossa proposta é interpretar dentro da realidade que a gente vive hoje. Dentro da realidade. Tem muitos dogmas, tantas coisas e tudo, mas nós interpretamos dentro da razão de hoje. Nós não estamos dando uma interpretação diferente daquilo que Jesus Cristo deixou, não, de forma alguma. Né? Nós vamos mostrar isso. Nós vamos mostrar isso, certo? Porque, como eu sempre digo aqui, o Evangelho, quando foi escrito depois de 30 anos, o primeiro Evangelho e o último já há 50 anos, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. A Mariam, boa noite. Muita coisa aconteceu. Então, e houve também as traduções. Adélia Castro também, boa noite.
e também as traduções. E isso aí foi que foi muito difícil, devido aos enxertos que fizeram no Evangelho. Mas é como disse Mohandas Karamchand Gandhi, se perder todo o Evangelho, se ficar as bem-aventuranças, não se perdeu nada. Gandhi, que não era cristão, mas o povo, todo momento, queria convertê-lo ao cristianismo. Ele disse, olha, eu não aceito esse cristianismo de vocês, mas o Cristo eu aceito, mas o cristianismo de vocês, ó, de forma alguma. Certo? Então, o Evangelho não tem religião. As religiões é que usam o Evangelho. Porque na época de Jesus Cristo, qual era a religião que existia? Então, ele não escreveu o seu Evangelho para a religião católica, batista, espírita e tudo. Não escreveu para nenhuma. Nós é que utilizamos. E o que é mais chato, né? Nós fazemos a interpretação, a nossa interpretação, sempre puxando para o nosso lado. Isso aí não é correto. Nós não podemos, de maneira alguma, nos desviar das propostas que Jesus Cristo nos deixou. Porque o Mestre mesmo disse, Jesus Cristo mesmo disse, que o Filho do Homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. Não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. Então, aqueles que seguiram realmente os ensinamentos de Jesus Cristo não precisaram de templos nenhum, porque o templo é o do nosso coração. O templo é o do nosso coração. Está aí o Francisco de Assis, na simplicidade dele. Né? Por isso é que Jesus Cristo disse, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Não amontoeis tesouros aqui na terra, onde as traças, a ferrugem destrói, e os ladrões desenterram e roubam. Mas nós temos que armazenar, amealhar, né? Guardar esses tesouros no céu, que é o estado da alma. Porque, na verdade, nós só vamos levar aquilo que couber dentro dos nossos corações. O que não couber não adianta. Mas é importante, os bens materiais são importantes aqui nesse mundo. Porque nós precisamos alimentar o corpo, nós precisamos ter o próprio progresso. E vocês já imaginaram o momento que nós estamos hoje, se nós não tivéssemos os aviões, não tivéssemos essa comunicação, TV, celular, aquela coisa, nós não teríamos condições, de forma alguma, para desenvolver principalmente a ciência. Não teria condições, tá? Então vamos fazer a nossa prece, porque a prece sempre tem o objetivo de nos ligar com o Criador, com Deus, certo? Então vamos agradecer a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Maria Santíssima, todos os anjos, todos os espíritos abnegados, trabalhadores incansáveis da seara do Mestre. Que nós, Senhor, possamos confiar na Tua misericórdia, no Teu amor, de que nada vai nos faltar, e o que nós vivemos, as experiências, por mais difíceis que sejam, elas nos ajudam no burilamento, no aformoseamento das nossas almas. Que nós possamos, Senhor, caminhar com passadas firmes, decididas, rumo ao reino dos céus. Te pedimos, Senhor, pelos desesperados, pelos aflitos, por aqueles que choram, por aqueles que sofrem, por aqueles que se encontram em desesperos, por aqueles que estão nos leitos hospitalares, por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, como também aqueles que estão retornando à lida terrena. Que todos nós em si, Senhor, façamos brilhar nossa própria luz, para que possamos afugentar todas as sombras, toda a escuridão. Graças a Deus. Bom, nós vamos começar aqui a tentação no deserto. Lucas, Mateus, deixa eu ver quem mais falou sobre essa passagem, Marcos. E Marcos falaram sobre essa passagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas só que ela começou no batismo de João. João Batista,
que era o precursor de Jesus Cristo, aquele que veio antes para preparar os caminhos. Eles eram primos. Nós devemos lembrar que Maria foi na casa de Isabel, quando soube que ela estava grávida. Boa noite, Igor. Certo? Então Maria foi quando soube que Isabel, que era sua prima, estava grávida. E lá na hora que ela chegou João, que estava no ventre de Isabel, e Isabel sentiu como se ele quisesse dizer alguma coisa ali. Disse: olha, meu filho, agradece a presença do teu filho aqui, que Maria também estava grávida. Diferença de uns 3, 4 meses. Certo? Então, João Batista, ele costumava batizar no Rio Jordão, no Rio Sagrado Jordão. E nesse momento, Jesus Cristo se aproxima para ser batizado por ele. E João Batista: mas Senhor, eu é que devo ser batizado por ti. E Jesus Cristo disse: João, cumpres a lei. E Jesus Cristo foi batizado. Mas só que João Batista, ele já tinha dito: olha, eu batizo com água, mas vem aquele que é muito mais poderoso do que eu, que irá vos batizar com fogo. Isso é o quê? Da consciência. Por isso é que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Quem nos julga somos nós mesmos, porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, depois que Jesus Cristo foi batizado, quando ele saiu, surgiu o quê? Através de uma mediunidade de efeitos físicos, uma voz dizendo: esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado. E aí, continua, né? Lucas, que eu sempre digo que não foi apóstolo de Jesus Cristo, ele foi apóstolo de Paulo. Ele escreveu o 3º evangelho, o Atos dos Apóstolos, foi ele que escreveu. Lucas, que era médico. Tem até um livro, Lucas, médico de homem e de almas, né? Bom, então Lucas 4:1, ele diz o seguinte: cheio de um Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado com o Espírito ao deserto. Com o Espírito. Certo? Com o Espírito ele foi levado ao deserto. Ele não cita qual o deserto. Lucas não cita qual o deserto. Mas se nós formos interpretar o Evangelho ao pé da letra, nós nunca vamos entender o Evangelho. Foi por isso que Paulo, em Gálatas 4:4, ele disse: a letra mata, o Espírito é que vivifica. A letra mata, o Espírito é que vivifica. Então, se nós formos interpretar o pé da letra, no sentido literal, nós não vamos entender nunca o Evangelho. Por isso é que Paulo entendeu. Ele entendeu. E quem quiser entender o Evangelho tem que deixar a letra de lado e procurar realmente a parte moral, aquilo que Jesus Cristo quis nos deixar. E, na verdade, tudo que Jesus Cristo nos deixou foi para que nós realizássemos o autodescobrimento. É fazer essa viagem interior, para que nós cheguemos à autoiluminação, já que só depende de cada um de nós. Ninguém pode fazer por mim, nem por você, para que você chegue a esse reino dos céus. Vamos nos lembrar da mãe dos Zebedeus, João e Tiago, 2 apóstolos de Jesus Cristo. Ela chegou e pediu a Jesus Cristo que ele colocasse um filho à direita e outro à esquerda. Quer dizer, ela queria que aquelas etapas, os ciclos, fossem queimados. Ele não vivesse isso. Que Jesus Cristo colocasse logo um à direita e outro à esquerda do Pai. Isso aí tudo bem que toda mãe pede pelos seus filhos. Mas Jesus depois diz para ela, olha, sentar à direita ou à esquerda do Pai, a mim não compete. Mas a cada um de nós não compete. Através das nossas lutas, dos tropeços, das quedas, que nós já caímos, ainda vamos cair ainda, porque nós estamos nesse processo evolutivo.
certo? Então ele foi levado para o deserto. Agora a gente deve perguntar o seguinte: Jesus Cristo precisava ser tentado em quê? Em quê? Porque um espírito perfeito como nosso Senhor Jesus Cristo, em que ele precisava ser testado? Para que ele ser levado para um deserto. E logo pelo espírito, ou como nós vamos ver aqui, pelo demônio. O demônio, na verdade, existe, porque se existir, é criação de Deus, porque só tem um Criador. Só tem um Criador. Então, o demônios são todos, não existe só um, não. O demônio são todos aqueles que não seguem, que fazem totalmente diferente daquilo que Deus, através dos seus mandamentos, nos ofereceu. É aquele que, ao invés de amar, ele odeia e prejudica o seu próximo. Porque se existisse o demônio, teria que ser criação de Deus. E Jesus Cristo disse que uma árvore boa não pode dar maus frutos. Então, como é que nas mãos de Deus vai sair o bem e vai sair o mal? Como é que pode acontecer isso? Então, não tem sentido isso. Então, a gente procura mostrar o Evangelho dentro de uma racionalidade. Não é só a pessoa chegar aqui e dizer, porque o demônio não existe, não. A gente vai em busca de dizer o porquê da nossa opinião, mas respeito quem acredita e que pode botar a culpa no demônio. Pode botar, não tem problema nenhum. Mas eu não acredito em demônio. Não acredito. Esse demônio criado por Deus para nos atormentar, de forma alguma. Então o demônio sou eu, quando me rebelo contra Deus, contra as leis de Deus, quando eu faço mal ao meu próximo. Esse é o demônio. Certo? Bom, aí Mateus continua. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Isso Jesus Cristo. Jesus Cristo precisava jejuar. Porque o jejum é do corpo. Esse jejum aqui é do corpo. Porque Jesus Cristo não precisava jejuar nem do corpo e nem da alma. Porque ele é um espírito perfeito. Ou então o espírito perfeito ainda precisa jejuar? Ainda precisa passar pelas provações, pelos sofrimentos, pelas tentações? Não. De forma alguma. Então que perfeição é essa? Certo que perfeição absoluta só Deus. Nós temos uma perfeição relativa. Então qual é o motivo de todos esses nossos esforços? Toda essa nossa luta? Toda essa nossa luta não é para chegarmos à perfeição? Então, chegando à perfeição não tem nada disso, de fazer jejum, de fazer... Não, de forma alguma. Porque aí o amor eclode de dentro de nós. Como os anjos, os espíritos que chegam à angelitude, segue em busca daqueles que ainda não chegaram. Certo? Então, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Olha, o jejum do corpo, o que é que vai acrescentar à nossa alma? O que é que vai acrescentar? Porque o corpo não pensa. Pois é a renúncia das paixões, dos vícios, do ódio, aí sim que é o jejum. Ele mesmo disse, depois dele curar aquele menino epilético, que ora ele caía no fogo e ora ele caía na água. E os apóstolos tinham imposto suas mãos e não tinham curado ele, que tinha um espírito chamado naquela época de imundo. E quando Jesus Cristo chegou, falou para o espírito deixou o menino. E os apóstolos ficaram todos indignados. Mas, mestre, por que nós não podemos fazer isso? E Jesus Cristo disse para ele, olha, tem certa casta de espíritos que só através da oração e do jejum
Oração é ligação com o Pai. E o jejum das coisas negativas que nós atraímos através dos nossos pensamentos. Não tem condições de nós expulsarmos um espírito que está do nosso lado se nós pensamos igual a ele, se nós vibramos igual a ele. Como é que pode? Não pode de forma alguma. Nós não podemos expulsar um obsessor que está do meu lado. Eu não posso. Se eu estiver vibrando na mesma faixa dele. Eu preciso ir numa casa espírita, preciso ir na igreja, preciso ir em qualquer outro lugar. Então, Jesus Cristo, no meu modo de pensar, não precisava jejuar. Para quê? Para quê? Ele precisava jejuar. Certo? Mas tudo bem, vamos colocar aqui, olha, como eu disse do início, o Evangelho foi escrito, o primeiro Evangelho foi escrito depois de 30 anos. Jesus Cristo não deixou nada escrito, com exceção naquela passagem da mulher pecadora, que chega até onde ele se encontra e ele estava escrevendo na areia, só isso. Quem escreveu foram os seus discípulos, os seus apóstolos. Isso depois de 30 anos. E o mais difícil disso aí é que naquela época não tinha esse papelzinho A4, ofício, essa canetinha bonita, esse negócio de apagar, não tinha nada disso. As duas línguas era muito difícil, o aramaico e o hebraico. Línguas muito pobres. É isso, justamente isso. Então, para você escrever, você tinha que matar um bode. E depois espichar o couro. E esperar um mês para que o couro ficasse no ponto de você escrever. E naquele tempo não tinha nem ponto nem vírgula, de forma alguma. E nem tinha condições de apagar. Vocês se lembram que no próprio Evangelho, quando Jesus Cristo chegou a primeira vez na sinagoga, um dia de sábado, que era permitido qualquer pessoa chegar, pegar os pergaminhos e ler, que era justamente feito de peles de animais. E Paulo também, nas viagens que ele fazia, certo momento, já de noite, ele chega e diz para o colega que está do lado, ó, guarda o nosso tesouro, que era o Evangelho, um dos Evangelhos. E um ladrão estava próximo, ouviu e pensava que fosse realmente um tesouro físico, ouro, e roubou esses pergaminhos. Certo? Então, a dificuldade era essa, porque se o copista chegasse e colocasse lá no final do pergaminho, ao acrescentasse alguma coisa, o outro que fosse copiar achava que aquilo ali já fazia parte do Evangelho. Certo? Então eu não acredito que Jesus Cristo tenha jejuado. Primeiramente porque a tentação no deserto, no sentido mais profundo, sobre a minha interpretação, eu sempre, até no livro que eu já escrevi, esse momento em que nós vivemos, que o ego é o diálogo entre o ego e a individualidade. O ego quer sempre a viagem para fora e a individualidade quer sempre a viagem para dentro. O ego quer sempre bater na porta larga e a individualidade, o eu profundo, na porta estreita. É o ego, essa simbologia desse adversário, desse demônio, é o ego. É o ego. Por isso é que tem muita gente que diz, por que não acaba com o ego? Ninguém pode acabar com o ego, porque o ego é um parto da individualidade. Nós precisamos do ego, porque precisamos passar por todas essas experiências para chegarmos à plenitude espiritual. Certo? Sibeli, boa noite. Bom, aí Lucas continua, sendo experimentado pelo demônio. Me diga uma coisa, como é que o demônio, como eu disse aqui do início, o demônio não existe, porque se existisse, seria a criação de Deus.
E Deus vai criar um ser voltado eternamente para o mal? Será que Deus vai criar alguém, um filho dele, criado eternamente para o mal e para fazer mal aos próprios filhos? Não tem sentido isso, tem? Não tem, para mim não tem sentido, de forma alguma. Então, revelou ao expulsar, então, cheio do Espírito Santo, e revelou ao expulsar o Espírito, deixa eu ver aqui, revelou ao expulsar um Espírito que obsediava, então, sendo experimentado pelo demônio, e nada comeu nesses dias, mas passado esses dias teve fome. Quer dizer, ele passou 40 dias sendo tentado pelo demônio. Nesse caso aqui, pela interpretação que eu coloco no meu livro, é o ego. O ego nos tenta, é a vida toda. Toda. O ego. Certo? Então, Jesus Cristo não tinha mais ego. De forma alguma, porque o espírito que chega à perfeição, acabou-se. Ele é a individualidade, ele é o eu profundo. Certo? Não tem. Certo? Então, sendo experimentado, isso Lucas 4:2, pelo adversário, nada comeu esses dias, mas passado eles teve fome. Bom, que Jesus Cristo poderia passar 40 dias sem comer ou mais, tudo bem. Que ele tem, através do poder mental dele, ele poderia muito bem se alimentar das energias. Porque tudo que nós comemos é um composto energético, não é não? Energético. Então um espírito como ele, o poder mental dele, ele tinha condições de se alimentar dessas energias. Como no mundo espiritual. Quando nós chegarmos no mundo espiritual, nós não vamos ter esse corpo. Nós vamos nos alimentar de energias. Até quem lê o livro Nosso Lar, quando o novo diretor, o novo governador chegou e mudou a comida de lá, porque tinha aquela sopinha que a pessoa vai comer e não chega nem perto dessa sopa daqui mais material. Lá, porque é uma dimensão diferente daqui. Aqui é muito densa, muito grosseira. Já lá não é. E os espíritos que estão nessa sintonia, dessa coisa mais densa, eles ficam o tempo todinho próximo dessa crosta terrestre. Obsediando aqueles que gostam de comer muito, porque se eu gosto de comer muito, um espírito vai ficar próximo a mim, e o que eu estou comendo é energia, esse espírito também vai comer do mesmo jeito. E faz até com que eu coma mais. Como também beber, como também fumar. Tá? Da mesma forma que eu sou aqui, eu vou ser lá no mundo espiritual. Se eu gostar de fumar aqui, eu vou sentir vontade lá também. Se eu beber aqui, eu vou também sentir a mesma coisa lá. Aí eu vou voltar para cá, para obsediar aqueles que estão aqui no mundo. Certo? Bom, então nesse caso, o adversário ou demônio não pode de forma alguma, vamos assim dizer, o demônio ele é escuridão e Jesus Cristo é a luz maior. Eu sou a luz do mundo. Não foi ele mesmo que disse isso? Então, as sombras cada vez mais, ou a escuridão, quanto mais chega próximo da luz, mais a luz prevalece. Então não tem sentido, de forma alguma, quando se dá essa interpretação de ser o demônio que simplesmente tentou Jesus Cristo. Mas, no meu modo de ver, é o ego que nos tenta o tempo todo, que é sempre nos levar para a porta larga, como eu já falei. Então, o nosso maior adversário somos nós mesmos. O demônio, quem cria, somos nós mesmos, para nos atormentar. Quantos irmãos nossos aí não estão atormentados? Atormentados. Quantos não têm?
Porque ele atrai tanta energia negativa, tanta coisa negativa, que daqui a pouco nem aqueles que estão do seu lado o reconhecem mais. Aí as pessoas dizem, olha, simplesmente enlouqueceu. Enlouqueceu, surtou. Pronto. Bom, então Marcos 1,13, ele continua. Bom, o Sérgio diz aqui, para quem gosta muito de picanha, vai sofrer só na sopinha. E olha lá, essa sopinha, entendeu? Essa sopinha. Isso a gente não reprova quem gosta de picanha, quem gosta de comer carne, tudo, aquela coisa, porque Jesus Cristo disse, olha, não é o que entra pela boca do homem que macula o homem, sim o que sai da boca do homem. São as palavras maldosas, caluniosas, isso aí sim. Então o que macula, o que prejudica o homem é o que sai da nossa boca, não é o que entra. Você vê como Jesus Cristo é o maior psicoterapeuta. Não é o que entra pela boca do homem que macula o homem, sim o que sai. Alexandre, boa noite, Alexandre. Não é isso? Por isso é que é importante nós estudarmos o Evangelho. Tudo que nós precisamos para viver em paz, para viver feliz, está no Evangelho. Está no Evangelho. Então tem sentido nós estarmos há mais de 2.000 anos, resistindo a colocar em prática o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Tem sentido? Cabe isso na nossa cabeça? Cabe isso? Se nós temos a chave que abre todas as portas, se nós temos condições de ser felizes, agora por que nós vamos adiar para amanhã, para depois? Isso é porque nós não temos ainda a fé que transporta montanhas. Não acreditamos no amor. Infelizmente, no mundo que nós vivemos hoje, o amor não dá ibope. Não dá ibope. Ou então, e a mídia precisa de ibope, porque precisa de patrocinador. Mas ninguém vê reportagens e tudo assim, como tem de violência, de miséria e tudo mais. Porque dá ibope. Isso mostra o quê? Que nós estamos nessa sintonia. Porque se nós não estivéssemos nessa sintonia, ninguém iria assistir. E quem é que iria patrocinar? Quem é que iria patrocinar? Mas não. Então, se nós estamos nessa sintonia da violência, do ódio, da vingança, das paixões e tudo mais, aí, meu amigo, dá o quê? Dá ibope. Agora, se nós estivéssemos na frequência do amor, o que daria realmente... O que daria ibope era o amor. Era o amor. Certo? Mas não podemos também desistir. Nós precisamos seguir em frente. O Igor diz, temos que nos esforçar para fazer isso. Mas como um colega de vocês disseram, um dia chegaremos lá. É só que nós não podemos só ficar dizendo, um dia chegarei lá. Não, eu vou começar agora. Eu vou começar agora. E começar. Tá aí, Pedro. Realmente, olha, não tem coisa pior do mundo, entendeu? É você chegar cansado, você chegar e assistir o Jornal Nacional. O tanto de miséria, Tudo isso você está atraindo para o seu psiquismo. Você pode até chegar mais calmo, mais tranquilo e tudo e tal, mas quando vê tanta miséria, você sai daquela sintonia boa para uma sintonia negativa. E aí? Eu não entendo como é que as pessoas... Respeito, mas não entendo como é que as pessoas, podendo ler um livro, podendo fazer outra coisa, assistem às novelas da Globo repetidas tudo nessa pandemia. Ao tempo. Porque se você pegar um livro, você aprende muito mais. Você aprende muito mais. Um momento desse, se você fizesse uma meditação, uma vibração, seria muito melhor. Mas tudo bem. Cada um tem o seu livre-arbítrio, faz o que quer. É isso mesmo. Tudo é lei de atração. Por mais forte que você seja, você sintoniza em algum grau com vibrações densas. Pronto. Né?
Agora, não, quem quiser assistir sua televisão pode assistir. Para mim não tem. Agora vou lhe falar uma coisa. Se você ficar à noite assistindo aqueles filmes, aquela coisa, tudo, quando você for dormir, você o quê? Aquelas imagens todo dia fica guardada. Aí você vai ter pesadelo de noite, aquela coisa, e quando é de manhãzinha, não foi uma noite bem dormida. Você pode evitar, não pode? Então, se você não quer evitar, no próximo dia assista outro filme e vá dormir, pronto. Não é não? É por isso que Jesus Cristo disse, olha, quem anda comigo jamais andará em trevas. Tá bom? Pois vamos lá, porque senão a gente... Bom, aí Marcos 1,13 diz, estava com as feras. É isso mesmo, fica reverberando na mente. Marcos diz, estava com as feras. Diz que Jesus Cristo estava com as feras. Só o amor fica, realmente. Tudo isso vai passar. Só o amor vai permanecer. Então, quando ele diz aqui, o evangelista, estava com as feras, essas feras, no sentido mais profundo, nós não podemos levar o pé da letra. Nós temos que trazer isso para nós, porque o ensinamento é para nós. É para cada um de nós. Quais são as feras mais ferozes que existem dentro de nós? Quais são as feras? O orgulho, o egoísmo, o ódio, a vaidade e a vingança. Você vê a quantidade de feras que nós alimentamos. E essas feras atacam os nossos irmãos. E quando nós atacamos os nossos irmãos, nós estamos nos comprometendo perante as leis de Deus. Aí são as feras. Então, por isso, desse compromisso da gente aqui, de interpretar o Evangelho, versículo por versículo, nos dias atuais. Então, se Jesus Cristo não poderia ser atormentado pelas feras, então somos nós, temos que puxar para nós, porque o Evangelho foi escrito, foi para nós. Foi para nós. Certo? Então vamos combater essas feras que nós alimentamos dentro de nós. Vamos nos libertar dessas feras. Nós precisamos de paz, nós precisamos de alegria, nós precisamos viver bem. Agora, com essas feras, a gente vive bem? Vive não. Ela nos atormenta o tempo todo. O tempo todo. Certo? Bom, mas o demônio, não satisfeito ainda, chegando o demônio diz, se és o Filho de Deus, diz que essas pedras se tornem em pães. Quer dizer, ele queria testar a capacidade de nosso Senhor Jesus Cristo, interpretando ao pé da letra. Mas se nós interpretarmos para nós hoje, é o demônio querendo o quê? Nos tentar. Nos tentar. Para que nós transformemos pedras em pães. Até que tudo bem. Se transformar pedras em pães já é bom, porque vai ajudar o próximo. Mas eu digo no sentido mais profundo, dele querer nos tentar. Se és o Filho de Deus, dizem que essas pedras se tornem em pães. Quer dizer, colocando à prova como o ego, vamos assim dizer. Porque eu tenho a tentação no deserto, nós sendo tentados pelo nosso ego o tempo todo. Sendo tentado o tempo todo. Né? Então, o ego fica o quê? Às vezes até zombando. Olha, se tu acredita no que tu está dizendo aí, para o eu, né? O eu superior, né? Se tu tem essa capacidade de mudar tudo isso, de bater na porta estreita, de seguir pela luz, eu duvido, transforma essas pedras em pães. O ego nos coloca em xeque. Nos coloca em xeque. E nós temos condições de transformar as pedras em pães. Tirar o que? Na parábola do semeador, muito das punhados de semente não chegaram aos frutos, porque eram os corações invigilantes, corações cheios de pedra,
e corações cheios de espinhos. Aí. Então, se nós nos libertarmos dessas pedras que representam o orgulho, o egoísmo, o ódio e a vingança, pronto. Nós vamos transformar, ou podemos transformar essas pedras em pães. Porque se nós tirarmos de dentro dos nossos corações o orgulho, o egoísmo, o ódio e a vingança, vai sobrar espaço para quê? Para os pães, para as colheradas de sopa que nós podemos oferecer aos nossos irmãos. Certo? Então vamos lá. Então Mateus 4,4, mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. O eu superior falando para o ego. Falando para o ego. Como é que pode Jesus Cristo, aqui nesse caso, ter um diálogo com o demônio, se o demônio não existe? Se o demônio não existe. Como é que a luz maior, como ele, Jesus Cristo, vai conversar com o demônio que representa a escuridão? Já falei aqui que a escuridão, quanto mais se aproxima da luz, mais ela se torna luz. Se você estiver dentro do seu quarto escuro, se você riscar um palito de fósforo, logo o quarto se ilumina. Porque a luz prevalece na escuridão. E vai prevalecer sempre. Certo? E tem mais uma coisa. No poço de Jacó, quer dizer, como o Evangelho explica a si mesmo. Jesus Cristo disse para a mulher samaritana chamada Fotina, ela disse, olha, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. É fazer a vontade daquele que me enviou. O alimento dele, de Jesus Cristo, que vai ser o nosso também. E tem mais ainda, Jesus Cristo disse, olha, todo o poder do céu e da terra me foi dado. Todo o poder do céu e da terra me foi dado. Então, como é que ele pode ter sido tentado? Como é que ele pode ter sido tentado? Então, precisamos procurar o sentido mais profundo dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque senão nós não vamos entender o Evangelho. O que Jesus Cristo nos falou há mais de 2000 anos. E quantos de nós não viveu na época de nosso Senhor Jesus Cristo e está encarnado hoje? Quantos no mundo hoje não viveu na época do Cristo? Quantos? E pode até acontecer que uns de nós, naquele momento em que Pôncio Pilato disse, esse homem ou Barrabás, nós não gritamos Barrabás. Hein? Será que não? No momento do julgamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse homem ou Barrabás? Aí o povo lá gritou, Barrabás. Se nós estivermos nessa época, podemos muito bem na hora ter gritado, Barrabás. Quer dizer, que escolha é essa, né? Mas tudo bem, nós estamos nesse processo de despertar espiritual. Nós estamos, pois é, estávamos atirando pedra num rabi. Ou então Sérgio, sabe como? Ele crucificado, né? Entre dois ladrões, Gestas e Dimas, não tinha aqueles que passavam embaixo, né? Dizia, desce dessa cruz que eu quero ver, tu salvou a muitos, mas a ti tu não pode salvar. Se tu te salvar, eu me curvarei a ti, entendeu? Zombando de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então vamos lá. Então, mas respondeu Jesus, está escrito, não só de pão viverá o homem, não é só alimentando o corpo físico, não é só estar de barriga cheia, como se diz, entendeu? Se alimentar todo dia, não. Temos que alimentar a alma. Temos que alimentar a alma, o corpo também. Mas só que o alimento da alma para o corpo é diferente. Se alimenta a alma através das ações de amor ao próximo.
e alimenta o corpo através dos alimentos que são energias. Então é diferente. Por isso é que Jesus Cristo disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. O que é que sai da boca de Deus? Só o amor, o perdão, a caridade, a humildade, a simplicidade, as coisas boas. Isso é que alimenta a alma. É por isso que tem muita gente que diz, eu não sei por que eu não sou feliz. Mas é uma pessoa que só pensa nele. Ele acredita, só ele é o merecido. Que tudo deve convergir, tudo foi feito só para ele. Então você já imaginaram a quantidade de energia negativa que essa pessoa acumula? Porque as energias negativas nos prendem e as energias positivas nos libertam. A escolha é nossa. A escolha é nossa. Nós temos a opção de escolher. Então, se nós estamos hoje tristes, não vamos culpar ninguém, vamos culpar a nós mesmos. Que eu tenho o poder, se a pessoa quer me fazer mal, eu tenho o poder, eu tenho a opção de não aceitar o mal. Como? Não entrando na frequência dele. Pronto, meu amigo, ele deixa ele dizer as coisas dele lá e tudo, eu vou exercer o quê? O meu perdão, a minha compreensão com ele, acabou-se. Não é isso? Então vamos lá, Mateus 4, 5. Então o demônio o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Vocês já imaginaram que o demônio tem todo esse poder de pegar Jesus Cristo, mandar ele transformar as pedras em pães, duvidar dele e depois levar para o pináculo do templo, que é o templo de Salomão? Será que o demônio tem tanta força, tanta energia para fazer isso com o nosso Senhor Jesus Cristo? E ele levou. Como o ego nos leva ao pináculo do tempo aqui do mundo terreno, para que a gente possa ver todos os bens materiais, e nós que estamos ainda nessa faixa, nos deixamos seduzir por esses bens materiais. Só isso. A interpretação que eu dou. Então o adversário levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Cidade santa era Jerusalém e o templo era o templo de Salomão. Bom, então Lucas continua. Disse-lhe o demônio, dar-te-ei o domínio absoluto e o apreço dele, porque eles me foram entregues e os dou a quem eu quiser. O demônio conversando com Jesus Cristo, dizendo que coloca nas mãos dele todo o poder do mundo. Será que Jesus Cristo precisava desse poder do mundo? Ele mesmo disse que não tinha uma pedra onde reclinar a sua cabeça. Só que Jesus Cristo não aceita, mas nós aceitamos as propostas do ego. Nós aceitamos as propostas do ego. E nos deixamos seduzir e nos arrastar. Aí só depois é que a gente vai descobrir. Bom, vamos continuar. Versículo por versículo, o estudo, né? Ele diz ainda, em Mateus 4, 9, tudo isso se darei, se prostrado me adorares. Quer dizer, o demônio, no sentido literal, queria que Jesus Cristo se prostrasse e adorasse a ele. Adorasse a ele. Como é que tem sentido isso? Jesus Cristo, como eu vou repetir aqui, todo o poder me foi dado, né, por meu Pai, do céu e da terra. Todo o poder. Então como é que o demônio pode, ou poderia tentar? Ou então, o que o ego, na verdade, deseja que o eu profundo, ou a individualidade, siga o quê? O seu comando. Siga o seu comando. Certo? Siga o seu comando. Como muitos, todos nós ainda sentimos as influências do nosso ego. Certo? Bom, mas aí Mateus continua 4,10. Respondeu-lhe Jesus, vai para trás, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e a só ele darás culto. Quer dizer, o Deus do ego é a individualidade nossa. É o eu superior. Porque, como eu já disse aqui, o ego é um parto
da nossa individualidade. Nós precisamos, o nosso cérebro tem o lado direito e o lado esquerdo. O lado direito ele não verbaliza, o lado esquerdo verbaliza, e é justamente por isso que é necessário o ego. Certo? E quando nós chegarmos, a nossa luta todinha é para que nós, através do aprendizado, das experiências que nós estamos vivendo, chegarmos a essa plenitude espiritual, chegarmos a ser um anjo. Aí não teremos mais. O ego já terá se rendido ao eu profundo, já tem se unido ao eu profundo, porque o ego não se acaba, ele vai sendo doutrinado. Na verdade, o ego é o operário da obra que nós estamos fazendo, a obra espiritual que nós estamos fazendo. Certo? Bom, só que o demônio, né, ainda não satisfeito, ele diz, de novo o demônio levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o apreço deles. E o apreço deles. Quer dizer, como nós somos tentados a todo instante para essa viagem para fora, e não a viagem para dentro, através do autodescobrimento. Porque se o adversário, se o demônio levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos, e disse, olha, se tu me adorares, eu te darei todos os reinos. Porque o ego quer todos os reinos, quer tudo. E o que é que Jesus Cristo diz? Jesus Cristo simplesmente ouve, né? Mas Tiago, que foi um dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, 1,13, ele responde muito bem, por isso que eu digo que o Evangelho se explica a si mesmo. Tiago diz, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Não sendo tentado por Deus, o somos pelas nossas paixões. Está aí, pode anotar se vocês quiserem. Tiago 1,13. 1,13. Como ele mesmo coloca, o que são as nossas paixões? O ego. O ego. Vou repetir. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Não sendo tentado por Deus, o somos pelas nossas paixões. Aí. Tiago 1,13. Deixa bem claro que essa, como ele entendia, depois de mais de 30 anos, é que eles foram ele entendeu, certo? Que Deus não pode ser tentado, e Deus não tenta ninguém. E somos pelas nossas paixões, que nós sabemos que o ego representa as nossas paixões. Bom, e Mateus 4,6 continua e disse, se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito a seus anjos, ordenarás a teu respeito, e ele te sustentará em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Quer dizer, como o nosso ego ele é insistente, né? Nesse caso aqui, como o demônio, né? Insistente no caso de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os bens, tudo pertence ao mundo. Todos eles pertencem ao mundo. Nós não vamos levar nada. E nós temos a prova disso. Nós temos a prova disso, que nós não vamos levar nada. Nós podemos usufruir desses bens materiais. Mas não podemos nos deixar escravizar. Foi o que Jesus Cristo disse, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E se o teu tesouro está aqui na terra, quando nós desencarnarmos, nós vamos voltar para cá, para a terra, porque nós vamos ser atraídos por esse tesouro, que nós deixamos que achamos ou achávamos que era nosso, e não é, pertence ao mundo, é um empréstimo. Por isso que Paulo de Tarso disse, nada trouxe a esse mundo e nada vou levar desse mundo. Nada vamos levar, de forma alguma.
Então Jesus Cristo chegou e disse, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Bom, e o demônio simplesmente, sabendo que não tinha condições, e o ego também um dia vai entender, e vai se curvar à vontade da nossa individualidade, do eu profundo, do eu superior. E nós vamos chegar a essa perfeição. Então, Jesus Cristo disse também no Evangelho, no mundo tereis tribulações, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai, eu vou para vos preparar o lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Só que essas moradas não são físicas. As nossas as moradas são as moradas interiores que nós precisamos, através do autodescobrimento, chegar a essas moradas. Tudo que nós precisamos, nós só vamos encontrar dentro de nós. E só existe uma forma, realizar o autodescobrimento. Por isso é que todo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos chama justamente ao autodescobrimento. E nós estamos fugindo há quanto tempo? Mas por que nós temos tanta resistência contra o autodescobrimento? Porque o autodescobrimento vai ver o que nós somos de verdade, e nós não queremos de forma alguma. É por isso que, através da projeção, nós enxergamos nossos defeitos nos outros, não queremos enxergar em nós. E Jesus Cristo, que foi o maior psicoterapeuta, ele disse, olha, por que tu vê o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu? Então é a resposta. Nós só vemos as nossas falhas nos outros, não queremos assumir as nossas próprias falhas. E Jesus Cristo falou isso. Então, meus irmãos, é o momento de nós despertarmos. É o momento de nós despertarmos. Há mais de 2000 anos o Evangelho está conosco. Há mais de 2000 anos. Então não tem sentido nós deixar passar tanto tempo e ainda conservarmos dentro dos nossos corações as energias negativas e tudo mais que tem nos mantido prisioneiros. Nós precisamos nos libertar. Todos nós aqui queremos ser felizes. Não tem ninguém aqui que não queira ser feliz. Mas aí eu faço sempre essa pergunta. Vamos fazer uma análise, vamos fazer uma reflexão. Se eu já fiz o bastante para me ser feliz? A felicidade que Jesus Cristo veio nos mostrar. Porque ele mesmo disse, minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Então vamos ficar logo, olha, consciente disso, que a paz do mundo é uma e a paz de Jesus Cristo é outra. É outra. A paz do mundo representa o quê? Os bens materiais. Os bens materiais. E a paz de Jesus Cristo são os bens morais. Jesus Cristo foi bem claro quando ele disse que o homem prudente, quando ele vai fazer sua casa, ele faz primeiro as fundações e depois ergue a casa. E o homem imprudente, ele faz na areia, não faz as fundações. Não dá muito trabalho. Mas só que quando as águas, as tempestades começam a rugir, a casa daquele que foi feito só na areia logo vai ruir. E aquele que fez a casa na rocha, a casa vai permanecer. Então nós, de preferência, vamos fazer todas as nossas ações com uma fundação. Vamos fazer na rocha, porque ela resiste a qualquer dificuldade que a gente possa viver. A qualquer dificuldade que a gente possa viver. Eu acho que nós já sofremos o bastante para mudarmos a rota do nosso caminho e caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante, nós não podemos viver sem o Evangelho. Por mais que a gente queira, não tem condições. Nós vamos caminhar com o Mestre hoje, amanhã ou depois.
mas que nós vamos caminhar, nós vamos. Ele disse que ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a própria vida pelas suas ovelhas. Ele chega ao ponto de deixar as 99 ovelhas e ir atrás daquela que se extraviou. Porque no final dos tempos haverá um só rebanho e um só pastor. Então todos nós que somos ovelhas do nosso Mestre amado, vamos chegar a esse redil divino, a esse mergulho interior. Por isso é que nós precisamos ouvir a voz do grande pastor das nossas vidas, quando ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, enfermos, desesperados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e meu fardo é suave. E sabei que sou manso e humilde de coração. Aí encontrarei repouso para as vossas almas aflitas e angustiadas. Eu sou o pão da vida. Aquele que come do meu pão jamais terá fome. Aquele que beber da minha água jamais terá sede. E aquele que caminhar comigo jamais andará em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo morrendo, viverá. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e se debruçar. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, ele encontra. Todo aquele que bate à porta de Deus, a porta se abre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai que não seja pelas pegadas luminosas do meigo Rabi da Galileia. Portanto, meus irmãos, só tenho a agradecer a presença de vocês nessa live, como vem acontecendo já durante toda essa pandemia, certo? De nós caminharmos sobre a pegada do Mestre amado, ele que fez tantos esforços, tanta luta, tanta luta, tanta luta. Então ele merece realmente que nós nos decidamos logo a caminhar com ele. Não há felicidade sem Jesus. Não há felicidade sem Jesus. Não há paz sem ele. A vida nunca vai ter sentido sem Jesus. Não vai. De forma alguma. Tem muita gente que acredita que pode viver sem Jesus, sem o Evangelho. Não. Ele vai entender depois que ele não tem condições de viver sem Jesus e sem o Evangelho. Então que nós possamos despertar o mais rápido possível. O mais rápido possível. Para caminharmos realmente com passadas bem largas para esse reino dos céus que Jesus Cristo diz que está dentro de cada um de nós. Então vamos investir em nós mesmos. Vamos fazer aquilo que nós temos condição de fazer, porque Jesus Cristo diz que Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. Só coloca aquilo que a gente pode suportar. Só coloca aquilo que a gente pode suportar. Então vamos em frente. Vamos em frente. Procurando colocar em prática sempre o amor, a caridade e o perdão, porque nada resiste ao perdão, o amor e a caridade. Então, meus irmãos, desejo a todos uma boa semana, uma semana de muita luta, porque não adianta eu chegar a dizer que uma semana sem luta, assim, não, porque nós viemos aqui foi para lutar mesmo, no nosso dia a dia. Nós não devemos nos enganar de forma alguma. A felicidade, a paz, a harmonia virão através das nossas ações. Daquilo que eu fizer por mim mesmo, já que só eu é que posso fazer. Tá ok? Então, gratidão a todos. E mais uma vez, obrigado por estarmos juntos. E no próximo domingo, nós vamos estar aqui presente novamente, falando do Evangelho, para que nós nos motivemos e possamos sacudir a nós mesmos. Tá ok? Então, gratidão a todos. Muita paz. Dona Daizê, boa noite. Quanto tempo, né? Que bom ter